Artigo 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 141. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Título 6. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 183. A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Abre parênteses. Parágrafo único original incluído pela Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993, e com redação dada pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do servidor público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. Fecha parênteses. Parágrafo 4º. O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o 2º dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. Fecha parênteses. Artigo 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. Inciso 1º. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Inciso 2º. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Inciso 3º. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: Inciso 1º. Quanto ao servidor: Alínea A. Aposentadoria. Alínea B. Auxílio natalidade. Alínea C. Salário família. Alínea D. Licença para tratamento de saúde. Alínea E. Licença à gestante, à adotante e licença paternidade. Alínea F. Licença por acidente em serviço. Alínea G. Assistência à saúde. Alínea H. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. Inciso 2º. Quanto ao dependente: Alínea A. Pensão vitalícia e temporária. Alínea B. Auxílio funeral. Alínea C. Auxílio reclusão. Alínea D. Assistência à saúde.
Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2º. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Alínea D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1º deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, entre parênteses, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3º, alíneas A e C, observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o servidor será submetido à junta médica oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Abre parênteses. Parágrafo incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela medida provisória número 441, de 29 de agosto de 2008, convertida na Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância no disposto no parágrafo 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único.
São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186 desta lei e por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 192. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 193. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Seção 3. Do salário família. Artigo 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. Inciso 1º. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. Inciso 2º. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3º. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário família não está sujeito a qualquer tributo nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º.
Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 5º. A perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 e regulamentado pelo Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009. Fecha parênteses. Seção 5. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano. Inciso 1º. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Inciso 2º. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.
Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 42. Artigo 216. As pensões distinguem-se quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. Parágrafo 1º. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Parágrafo 2º. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário. Artigo 217. São beneficiários das pensões. Inciso 1º. Vitalícia. Alínea A. O cônjuge. Alínea B. A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia. Alínea C. O companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar. Alínea D. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. Alínea E. A pessoa designada, maior de 60 anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do servidor. Inciso 2º. Temporária. Alínea A. Os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Alínea B. O menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade. Alínea C. O irmão órfão até 21 anos e o inválido enquanto durar a invalidez que comprovem dependência econômica do servidor. Alínea D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos ou se inválida enquanto durar a invalidez. Parágrafo 1º. A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas A e C do inciso 1º deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas D e E. Parágrafo 2º. A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas A e B do inciso 2º deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas C e D.